Graça e paz mais que vencedores. Boa noite, queridos. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui estamos para mais esse momento abençoado na presença de Deus. É mais um anoitecer com a palavra que está chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. Eu tenho uma mensagem muito importante para compartilhar com vocês. Daqui a pouquinho estaremos orando. Você tem um pedido de oração? Deixa aí nos comentários, porque depois da palavra estaremos invocando o nome e o poder de Deus e com certeza o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua família e os nomes das pessoas que você vai deixar aqui nos comentários. Amém? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 18, a partir do 35. Tem uma palavra aqui muito importante, um milagre realizado por Jesus, e essa história nos ensina muitas lições. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Lucas, capítulo 18, a partir do 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bendito seja o Senhor por esta palavra. Queridos, nós temos aqui uma história impactante. Eu acredito que você já ouviu outras palavras, mensagens aqui nessa passagem. Até mesmo eu já gravei outros vídeos falando sobre esse milagre, mas essa palavra sempre traz algo novo para a nossa vida. E a intenção aqui é despertar em você uma fé que possa impulsionar você a tomar uma atitude como o cego de Jericó, Bartimeu, tomou uma atitude que atraiu a atenção de Jesus e ele recebeu o seu milagre. E uma das primeiras coisas que eu quero observar aqui, a primeira observação, está no 35. Aqui diz que esse homem era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aqui eu identifico um problema sem solução humana. Bartimeu tinha um problema que ninguém tinha condições de resolver. A situação dele era impossível para os homens. Ele não enxergava quem poderia curar Bartimeu. Ninguém. Talvez você que está aqui está na mesma situação, não no sentido de não enxergar, mas de estar diante de um problema que você olha para todos os lados e não encontra solução. Você não enxerga uma saída, né? Você já chegou em alguma rua e você começou a andar naquela rua a pé, ou de moto, ou carro, ou bicicleta, e você percebeu lá na frente que aquela rua não tinha saída? Pois é. Muitas vezes nós nos encontramos assim,
numa rua sem saída, ou como diz o ditado, num beco sem saída, numa situação que olhamos para todas as pessoas, para todos os recursos, para todas as estratégias humanas e não encontramos saída. O que devemos fazer? Desistir? Nos prostrar diante do problema? Nos entregar? Nada disso, queridos. Bartimeu estava ali pedindo esmolas e quando ele ouve que passava por ali Jesus Cristo de Nazaré, ele começa a fazer algo inesperado. Um homem que mostrou sua fé, a sua vontade de vencer e perseverança usando o que tinha disponível. Você vai ver aqui nos versos 36 ao 38 que ele começa a gritar, ele começa a clamar, pedindo a Jesus que curasse, que restaurasse a sua visão. Quando anunciaram que Jesus, o Nazareno, estava passando, então ele gritou, ele não pediu com calma, ele não pediu assim, com voz baixa, tímida, ele gritou, não sei nem como ele gritou ali, mas foi muito alto o grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olhe para a minha situação, Jesus. Olhe para aquilo que eu estou vivendo há tanto tempo. Jesus, um dia eu enxergava, um dia eu desenvolvia as minhas atividades, tudo normal, mas agora eu estou impossibilitado. Jesus, me ajude. Talvez seja a sua situação. Você está passando por uma fase e isso tem te atrapalhado, isso tem bloqueado muitas vezes o caminho, tem fechado as portas, você tenta avançar e não consegue, você grita, parece que ninguém ouve, ninguém te ajuda, mas Jesus sempre ouvirá o grito dos aflitos. Jesus sempre vai ouvir o grito daqueles que clamam a Ele com desespero, com fé, confiança e perseverança. E eu preciso destacar algumas coisas aqui, irmão, porque Bartimeu clamou porque ele carregava uma fé poderosa, e a fé nos leva a enxergar possibilidades mesmo sem elas existirem no mundo natural. Não havia chance para aquele homem enxergar, mas quando ele ouve falar que Jesus estava passando ali, quando as pessoas falam, olha, Jesus está passando aqui, acendeu no coração dele essa fé, essa confiança, e ele impulsionou para que ele pudesse gritar, porque ele não enxergava, mas ele não era mudo, ele não enxergava, mas não era surdo, ele não enxergava, mas não era paralítico, então ele caminhava, ele ouvia, ele falava, e ele tinha um coração que estava cheio de fé em Jesus, e ele clama ao Senhor. Uma outra coisa que você precisa imitar na vida de Bartimeu, a primeira é a fé, a segunda é a vontade de vencer, porque a vontade de vencer, irmãos, é essencial para mudarmos de vida. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus passava por ali, ele poderia muito bem ter só ouvido e acabou, ficava quieto. Era sinal de que ele estava acostumado com o fracasso, com aquela doença, com aquela enfermidade, e que ele não tinha mais esperança de ser curado, ele não tinha mais esperança de alcançar a restauração. Mas quando ele ouve que é Jesus, ele grita, ele clama, porque no coração dele havia uma vontade, de vencer, uma fé e uma vontade de vencer, que é essencial para você mudar a sua vida. Outra coisa aqui muito importante é a perseverança. Bartimeu perseverou. Você observa aqui no verso 39 que o povo começou a repreender Bartimeu para que ele se calasse, mandando que ele se calasse.
mas cada vez ele gritava mais. E aqui eu vejo perseverança. Perseverar é você permanecer firme, é ter força para avançar, mesmo quando não temos alegria, prazer e ninguém acreditando em nossos sonhos. Ninguém ali acreditava que Jesus fosse ouvir Bartimeu, mas ele, no coração dele, tinha essa confiança, havia essa confiança, ele vai me ouvir, ele vai me responder, ele vai me atender. E ele continuou gritando mais alto. E aí, quando tentaram lhe desmotivar, ele continuava gritando: olha, ele não vai te ouvir, cala a boca. Você acha que Jesus vai dar atenção para o mendigo? Talvez as pessoas falassem para ele ali, não está aqui no texto, mas eu imagino que sim. Olha, Jesus tem mais o que fazer, ele tem coisas importantes, ele tem compromissos sérios. Você acha que ele vai parar para dar atenção a você, rapaz? Cala a boca. E Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Depois de vários desafios vencidos, ele teve a atenção de Jesus. Ele recebeu ali um recado: olha, Jesus está te chamando. E ali, quando ele chega diante do Senhor Jesus, nos versos 41 ao 43, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ora, você acha que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Claro que sabia, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus quer ouvir da sua boca. O que você está passando? Ah, Deus já sabe, Deus já conhece os meus problemas, pastor. Ele conhece o futuro, conhece os meus pensamentos. Eu vou falar alguma coisa, antes de pensar o que eu vou falar, ele já conhece. É verdade, mas ele quer ouvir você falar. Ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Qual é o seu problema? Qual é o seu pedido? E então Bartimeu diz: Senhor, que eu possa ver de novo. Um dia eu enxergava, mas me tiraram esse direito, porque segundo a história, Bartimeu era filho de Timeu, e o seu pai foi perseguido por Roma, foi assassinado, e depois, para que Bartimeu não se tornasse um revoltoso contra Roma, eles furaram, vazaram os olhos de Bartimeu. Segundo a história diz isso, para que ele não se revoltasse também como o pai. Então, ele teve ali aquela situação terrível que ele viveu, tinha um histórico de sofrimento, não sabemos quantos anos ele estava nessa situação, mas o certo é, um dia ele enxergava, um dia ele vivia normalmente, mas lhe tiraram esse direito. E aí ele diz: Senhor, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Que você fique com essa palavra e, se necessário for, grite nesse dia, clame a Deus nesse momento, peça ajuda a Ele, até que o seu milagre aconteça dentro da vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque não adianta orar por aquilo que não é da vontade de Deus, não adianta. É muito bom você procurar discernir qual a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Pai, eu oro pelo teu povo, que a mão de Deus alcance a vida de todos, que o sangue de Jesus seja aplicado sobre essa pessoa, sobre esta casa, e que o Senhor abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Olhe para cada pedido que está aqui nos comentários, para os nomes que foram deixados aqui, que o Senhor esteja fazendo o milagre que essa pessoa precisa. Abençoa abundantemente a vida de todos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus. Eu quero saber quem chegou até o final desse vídeo. A senha é você escrever aqui nos comentários: vou prosseguir até receber a minha bênção. Vou prosseguir até receber a minha bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.